Nós estamos trazendo hoje, na série de entrevistas conhecendo os vereadores da cidade de Itaió, o presidente da Câmara Municipal, o vereador William Henrique Noriller, vereador de primeiro mandato. Ele provavelmente é um dos vereadores mais novos que já presidiu a Câmara de Itaió. E teve uma experiência como secretário da Câmara, sua primeira experiência pública. Como é que é assumir a Câmara num momento assim ainda tão novo, né, na sua vida política, iniciando já como presidente da Câmara? Foi um grande desafio? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar dando essa entrevista hoje, né? Com certeza, Vanderlei, foi um desafio. Houve, como você mesmo falou, houve um preparo para mim estar aqui hoje, né? Ter passado na Secretaria da Câmara. Isso. Você ficou ali 3 anos? 3 anos de secretário da Câmara. Depois fui convidado a ser candidato a vereador pelo partido. Aí consegui êxito na minha eleição. E graças aos meus amigos, parceiros, né, família. E consegui os votos para mim conseguir ser presidente da Câmara de Vereadores. Que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Para a minha idade, né? É. Que é para ser um dos presidentes mais novos da Câmara. Muito provavelmente. Passou pela Câmara, né? E é o vereador mais novo aqui também da nossa Câmara, do nosso município. Como é que você está vendo agora essa adaptação? Porque nós vimos 5 candidaturas a prefeito e desses 5, 4 fizeram vereador. Depois houve um agrupamento em dois grandes grupos, no caso. A base do governo, da qual você pertence agora, e a base de oposição. Então, de novo, 2 tendências. Como é que é ter participado como oposição no início como candidato e agora participar do governo? Bom, quando a gente entra numa eleição, a gente acredita naquele projeto, né? E os nossos candidatos a prefeito não conseguiram chegar. Então, a partir do dia que acaba a eleição, que foi o dia 15 de novembro, a gente tem que começar a olhar pela nossa cidade. No caso, essa eleição foi atípica, né? Foi eleição atípica. Sim. Teve 5 candidatos a prefeito aqui na nossa cidade. Então, como eu vinha falando, depois do dia 15, o Alexandre foi eleito prefeito, o vice Emerson. Então, ele tem que lutar pela nossa cidade. Veio o convite para o PSD presidir a Câmara, né, vindo os votos do PMDB. E então, naquele momento, a gente achou que seria bom estar junto com o governo, auxiliando, né, o governo. A oposição, acredito que a oposição hoje aqui na Câmara vai ser uma oposição inteligente, até mesmo que o vereador Macop já está no seu quarto, acho que é o 4º mandato dele. E ele vem trazendo a experiência dele, não é uma oposição ofensiva, é uma oposição inteligente, assim como os demais vereadores, o Edésio, a Maria, o próprio Éder. E a parte do governo também está sendo muito bom, né? Eu de presidente, Cacá e vice da presidência da Câmara, o Haroldo Peixa, a Clarice Logan e o Flavinho também. Na verdade, o que a gente está percebendo aí é uma experiência de muitos vereadores que vieram novos, apenas 2 se reelegeram. Sim. E toda essa turma nova parece que dá um visual também político-partidário de ações e de atitudes. A própria oposição que você se refere, ela não parece ser assim tão evidenciada como oposição, né? Você sentiu que eles estão propensos a contribuir com o governo e não fazer uma oposição por oposição. É isso que você fala? Eu acredito que sim, Vanderlei, porque nós estamos no começo do mandato, começou agora no... Tá, muito cedo. Muito cedo ainda. Vamos ver como é que vai ser os 4 anos. Eu, como secretário, tive experiência de ver como foi o desenvolvimento daquela legislatura. Comparação. E como está sendo o começo dessa. Uhum. Eu acredito que essa legislatura vai ser uma legislatura muito boa, vai ser exemplar. Acredito que vai botar a Câmara de Vereadores na ponta aí das câmaras do Estado. Você está implantando aqui, a mesa diretora, né, junto com o Cacá e os demais vereadores, algumas modificações do sistema da Câmara. O que dá para antecipar já sobre isso? Bom, a Câmara na última legislatura foi focada muito na economia. Né? A economia é muito boa, só que deixou, como é que eu vou te dizer? Ficou obsoleto algumas coisas aí? Ficou umas coisas para o próximo presidente resolver. Então, está na sua E atualizar mão também, né? Não podemos parar no tempo. Claro.
Até antes estava conversando com um amigo aqui embaixo, até a própria transmissão aqui dentro da casa, como está funcionando, né, para o povo ter mais acessibilidade, né, para o povo ver, na verdade, o trabalho da Câmara, né, não ficar aquele negócio que já era tradicional e o povo deixa de participar porque parece que já viu aquilo. Tem que trazer o povo de volta nas sessões, na hora que sair a liberação, e os vereadores mostrando trabalho para eles também ter mais visibilidade. E assim também os funcionários da casa, que precisam ser cada vez mais estar atualizado, que as leis sempre mudam, né? E os vereadores têm que estar a par disso. Você está implantando um ritmo de modernização de toda a estrutura da Câmara, quer dizer, os equipamentos um pouco antigos que estavam aí, o problema de som ali na mesa, essas coisas do dia a dia, né, que são mais internas aqui da casa. Mas você também está cuidando dos vereadores em geral, da fiscalização que os vereadores fazem do Executivo, e além disso também participa como um membro do governo das coisas do município, da prefeitura, né? Então, está conseguindo conciliar bem essas coisas todas? Como é que está o seu tempo? Está presente na casa praticamente todos os dias, vindo com muita frequência aqui? Como é que está? Como a gente teve um pouquinho de experiência como secretário da Câmara, a gente já vem com um pouco de experiência para a Câmara. Valeu, né? Isso valeu bastante para mim. E então, o time que veio novo também, a parte jurídica e secretário da casa, também procuraram já desde o início se especializar naquilo e focar bastante nisso. Então, nesta parte, né, claro, com toda a ajuda de todos os funcionários, servidores da casa, né? E que daí assim, cada servidor também tomou mais liberdade. Antes estava meio restrito, agora estão fazendo o que realmente tem que fazer na Câmara. Dentro eu acho que o grupo das suas aqui atividades. dentro está unido, dentro de cada sua atividade. Isso já começa na vizinhança, na redondeza, já começa a perceber exatamente essa virada aí, né? Isso foi do que eu queria fazer, era unir os servidores da casa, tanto os comissionados como os efetivos, para que tenham um bom trabalho, e assim, tendo um bom trabalho na Câmara, eu consiga fazer também a minha parte de vereador, fiscalizar e também estar junto ao governo. Como que está o William vereador? Está conseguindo ir para o interior, para visitar a cidade? Como é que está? A lista de pedidos aí, como é que está? Está grande? No começo teve mais a parte administrativa, agora nesse último mês, como teve muita chuva, né, o povo reclamou bastante, não, é direito do povo isso, só que não adianta a gente só ir lá falar do buraco, nós temos que também mostrar o que vamos fazer então para o povo para melhorar isso, né? Vamos cobrar do prefeito, temos que ir até o prefeito, e eu acredito que essa foi uma parceria boa de a gente estar no governo hoje, que a gente tem essa conversa, a gente consegue falar para o prefeito, tal localidade não está fácil. Tem essa autonomia, essa independência, isso, né? De tudo fiscalizar, ir lá cobrar e ser atendido. Né? E é isso que o povo quer. A sua impressão agora no início, né? Porque o Alexandre, embora tenha acontecido uma divisão no governo anterior, mas o Alexandre era vice-prefeito e praticamente continua, né? Ele passou de vice-prefeito para prefeito. Você vê continuação do governo anterior? Olha, Wanderlei, eu acredito que não, porque a ideia é quando tu é prefeito e tu é vice é uma coisa, o vice está ali, né, para auxiliar na falta do prefeito. Claro, o Alexandre tinha a autonomia dele, né, mas acredito agora que ele está com o Emerson, o próprio Emerson, que também é um cara jovem que está tentando puxar para frente, também veio o time deles ali. Nesse começo de governo, o que eu vou te dizer, foi um mês muito chuvoso, né? O Alexandre está buscando recurso, pelo que eu vejo nas redes sociais, em própria conversa, tanto ele como o Emerson, coisa que o prefeito deve fazer, não ficar só dentro do gabinete fechado e só fazer reunião e não buscar. Então eu acho que ele tem que sair da cadeira e buscar para o município as coisas. Eu acredito que no começo o Alexandre está fazendo um bom papel de prefeito, né? O time dele está é que nem aqui na Câmara. Adaptando ainda, se adaptando. Né? Sim. Você acredita que a Câmara, durante esses 4 anos, vai ter harmonia, vai ter o perfil dos vereadores vai se modificando? Você acha que vai conseguir, nesse período todo, ter uma convivência harmoniosa? Porque a ideia que a gente tem
é que há sempre alguns que reclamam um pouco mais, alguns que se destacam por ser mais briguentos, como se diz assim, né? Cobram um pouco mais. Tal. Como é que você acha a sua imaginação hoje, no começo do mandato? O que, que você espera, pelo menos? Bom, André, eu acredito que a Câmara vai ser uma Câmara, claro, harmoniosa, mas cada vereador tem sua ideia diferente, tem seu projeto diferente, mas todo mundo chega numa finalidade comum no final. No final tem que botar em votação e é isso. Isso, né? Tem que sempre olhar pelo bem do povo. Se é pelo bem do povo, eu acredito que todo mundo vai ser sempre a favor, né? O governo tendo oposição é bom também, porque a oposição também vai... Claro, É a necessário, situação claro. na Câmara também vai achar os problemas para passar o governo, mas a oposição, eu acredito que também vai bem mais a fundo, porque eles são oposição. Dá para dizer que o William, presidente da Câmara, é um vereador independente em relação ao governo? Independente como? O vereador William, ele vota com o governo, mas Certo. ele pode ser independente também? Sim, com certeza. Uma conversa que eu e o Cacai, que é o vice-presidente, tivemos. Nós estamos hoje no governo, mas a gente deixou claro para o prefeito e o vice, eles entenderam normal, que se não for bom para o município, nós não acharmos que é bom para o município, não vai ser tudo que vai passar. Então, íamos conversar sempre em gabinete, uma conversa lá dentro, né? Até porque os dois poderes são diferentes, né? A condução das coisas da Câmara aqui, o andamento dos processos e tal, você está implantando o seu ritmo, o seu jeito, o pessoal que tem uns que são mais antigos na casa, uns que são mais novos, como é que você está vendo isso aí? Tá dentro do esperado? Sim, dentro do esperado, os vereadores que já estão mais tempo aqui, eles estão auxiliando bem. Os novos vereadores que entraram também têm um grande entendimento da Câmara, né? Um grande entendimento de como funciona o Legislativo e o Executivo. Eles sabem trazer bem as necessidades do povo para a Câmara, que eu acho muito importante, e passar para o Poder Executivo. E também, da mesma forma, as leis, acredito que vão ser tudo dentro daquilo que é legal, né? Eu acredito que será uma boa Câmara. O pessoal que já está aí está passando experiência e também está vendo que os novos vereadores estão vindo com muita força de vontade e muita garra, né? O presidente da Câmara ficou com alguns problemas para resolver aqui na casa, você falou bem, né? A questão que se chama alguns equipamentos que tem que ser resolvido, talvez a estrutura e acessibilidade que você falou no início da entrevista aqui, essas coisas. E também o quadro de servidores, você vai precisar daqui a pouco fazer um concurso, alguma coisa assim, porque o quadro está praticamente fechado. É uma outra coisinha que falta resolver. Em relação a isso? Bom, em relação à casa, o funcionamento, a parte da estrutura em si, né? E os equipamentos aqui dentro, a Câmara, claro, ela trabalhou até onde ela pôde. Chegou no limite dela. Eu acho que agora chegou a hora de modernizar um pouco, né? E, claro, precisamos da acessibilidade, precisamos também do apoio da Prefeitura, que nem temos um elevador aqui que não está funcionando desde, não sei bem certo, mas já faz mais de 10 anos. Até merece um registro à parte essa história. E esse elevador precisa de acessibilidade na Prefeitura, na Câmara. Então seria doado para a Prefeitura e a Prefeitura... viria o que ia fazer. Daria destino. Isso, foi o destino para pelo menos arrumar esse elevador. Porque a Câmara, como não está sendo o repasse da Câmara, não é o repasse do teto máximo. Eu estava conversando ontem com vereadores de outras cidades, estavam em 5, 6, 7%. A nossa Câmara, eu tenho que ver bem certo, mas é em torno de 2,5%, 3% do repasse. E a gente faz a economia dentro disso ainda para devolver ao Executivo. Mas também não podemos deixar faltar na Câmara. Tem bastante coisas, equipamentos para arrumar, organizar, porque senão também a própria transmissão mudar, acho que já passou o tempo dela, desse jeito como está sendo feito hoje. Tem que se modernizar, porque a Câmara de Itaió já foi referência no Alto Vale. E a gente tem que voltar a ser referência novamente, pelos bons trabalhos, pela boa estrutura e equipamentos.
Houve um afastamento aí de órgão como, por exemplo, a UCAV, que é a União de Vereadores do Alto Vale, a UVESC, que era a União dos Vereadores do Estado de Santa Catarina. Em relação a isso, o município continua se mantendo com a AMAV, com a FECAM, e a Câmara não fez mais isso, houve aí um distanciamento. Como é que você vê essa questão? Bom, como a gente colocou, tem funcionários novos aqui na casa, a gente precisa como a prefeitura tem, né? E sempre teve, não deixou de ter, como a Câmara deixou de ter, a assessoria jurídica, contábil, e perdeu também muito respaldo político da região. A Câmara ficou um pouco esquecida por causa disso também, né? Perdeu a presença, né, regional, né? Agora tivemos uma reunião com a UCAV, que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa bastante é a assessoria jurídica aqui dentro da casa, até mesmo que está falando de leis e projetos para o município de Taió, né? Alguma coisa que vai beneficiar os taioenses. Então a gente não pode errar nisso. Eu sei que na outra legislatura, quando acompanhei de secretário, sempre não sabia o que fazer. Então tu liga para uma câmara, liga para outra, tu não sabe, e sempre vai acabar na assessoria, sendo que a UCAV está aí. No Alto Vale, dos 28 municípios, só Taió não está na UCAV, de todos os municípios do Alto Vale. Seria um retorno, para lá. Isso, mas isso ainda está sendo analisado e vou conversar com todos os vereadores ainda. Porque isso aí não foi passado da mesa nem para o plenário ainda. Sim, É uma conversa inicial ainda. E o pessoal veio visitar, inclusive, aqui, né? Sim, vieram visitar, acharam a nossa Câmara muito bonita, né? Porque a estrutura da nossa Câmara é bonita em si, né? E eles fizeram o gesto de vir aqui e não querer cobrar o que se deixou no período de não estar afiliado. Isso. É interessante. Começar do zero. Que bom, que bom. Vereador Wilson, os pedidos dos vereadores já estão começando a vir bastante. Como é que você vê isso? Manda para o prefeito, manda dar despacho para os outros órgãos? Bom, quando chega pedido para a gente aqui na casa, para cada vereador, a gente procura o máximo resolver o problema daquela pessoa, né? Claro, dentro da parte legal. Em parte de cobrança, a gente leva ao executivo ou mesmo ao secretariado. Caso não seja feito, a gente cobra, né? Isso é é o nosso trabalho, fiscalizar, é servidor do povo, né? E agora no começo é mais da parte das chuvas, mas também tem que ser, eu acredito que vai ser melhorado, tem que ser melhorado na parte da saúde e nos postinhos também. Para a gente encerrar essa entrevista, que nós teremos certamente várias outras oportunidades, porque o senhor preside a Câmara e por isso lhe dá muita visibilidade também e nos exige umas novas entrevistas. Uma questão rápida, estamos perguntando para todos os entrevistados. Uma fala sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, uma fala sobre o governador Carlos Moisés e uma fala sobre o prefeito Alexandre Purnag. Coisinha para sintetizar. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, eu acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho dentro dos limites que ele está tendo, né? Porque agora, depois de 16 anos do governo de esquerda, entra um governo de direita, não é fácil um começo, mas eu acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho dentro do possível, né? Agora, a parte do governador do estado, ele teve uma experiência no começo do ano e no segundo ano, que ele não era um governador que estava alinhado junto com os deputados, não tinha conversa com os deputados, né? E agora ele acabou reconhecendo a importância dos deputados estaduais aqui, né, para o estado, né? E começou, agora que ele voltou ao governo, começou um bom trabalho, né? Do que antes, que era um trabalho mais que individual? Não conseguia ser técnico, era um trabalho individual. Uhum. E o prefeito Alexandre Purnag? O prefeito Alexandre, eu acredito que ele tem experiência de como foi vice, já passou pela Câmara de Vereadores, foi vereador, ele já entende como é que funciona o trâmite aqui para passar para o executivo. Ele, dentro do time dele, é um time de confiança dele. Eu acredito que o começo dele está sendo um bom começo, só que, claro, o tempo não está ajudando, mas ele está se mexendo, tá? Indo em busca de recursos. Eu acredito que tem que ser assim, né?
Mas vamos ver nos próximos anos como vai ser. Ok. Bom, esse foi o vereador William Henrique Noriller, presidente da Câmara de Vereadores de Itaió, um dos nossos entrevistados. Acompanhe nesse canal as demais entrevistas com os outros vereadores aqui da cidade de Itaió.